Leitura do dia 122/365. Segundo Crônicas 4-6. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 2 de maio de 2023 do Plano Anual. Segundo Crônicas 4. Porque tudo no templo era grandioso. O espaço era adequado para acomodar as grandes multidões que o visitariam durante festas importantes, como a Páscoa, segundo Crônicas 30:12-13. Além disso, os numerosos sacrifícios diários exigiam muitos sacerdotes e equipamentos. Os artesãos obedeceram cuidadosamente às orientações dadas por Deus, e os resultados foram espetaculares. Quando Deus nos dá instruções específicas, estas devem ser fielmente seguidas. Existem ocasiões em que podemos ser criativos e desenvolver nossas ideias, mas não quando estas acrescentam, alteram ou contradizem orientações específicas determinadas por Deus na Bíblia Sagrada. Devemos buscar e seguir as instruções divinas para que alcancemos os melhores resultados em nossa vida espiritual e secular. Panelas, pás e bacias eram utensílios usados no templo, no preparo dos sacrifícios oferecidos ao Senhor. Embora os instrumentos que usamos hoje para a adoração sejam outros, o propósito continua o mesmo: honrar e louvar a Deus. Nunca devemos permitir que nossa adoração seja prejudicada por aquilo que utilizamos como recurso e suporte para esta prática. Todos esses detalhes a respeito do templo demonstram os cuidados que Israel dispensava à adoração, ver segundo Crônicas 3:1. As instruções também serviriam como um manual para aqueles que, futuramente, construiriam um novo templo em seu lugar original, após o templo de Salomão ser destruído pelos babilônios, segundo Reis 25. Segundo Crônicas 5. Por que é dada tanta ênfase ao templo no Antigo Testamento? 1. Era um símbolo de autoridade religiosa. O templo foi um meio usado pelo Senhor para centralizar a adoração em Jerusalém, a fim de assegurar que a crença nele, o Deus verdadeiro, fosse mantida intacta por muitas gerações. 2. Era um símbolo da santidade de Deus. A maravilhosa atmosfera do templo inspirava respeito e admiração por ele, foi o local de inúmeras visões proféticas. 3. Era o símbolo da aliança de Deus com Israel. O templo mantinha o povo voltado para as leis de Deus, não para as proezas dos reis. As tábuas onde estavam escritos os 10 mandamentos eram guardadas no templo, um lugar onde Deus estava especialmente presente no meio de seu povo. 4. Era um símbolo de perdão. O projeto, a decoração e os costumes do templo apresentavam grandes lições objetivas para todo o povo, lembrava a gravidade do pecado, as penalidades que este acarretava e a necessidade de ser perdoado por Deus. 5. Preparava o povo para a chegada do Messias. No Novo Testamento, Cristo disse que veio para cumprir a lei, e não para aboli-la. Em Hebreus 8:1-2 e 9:11-12 se explica como os rituais praticados no templo apontavam para a obra que Cristo realizou ao morrer por nós. 6. Era o testemunho do esforço e da criatividade humana. Inspirado na beleza do caráter de Deus, o povo se dedicou a grandes realizações de engenharia, ciência e arte, a fim de louvá-lo. 7. Era um local de oração. No templo, o povo podia dedicar tempo às orações a Deus. O templo foi construído em 7 anos. Em 1 Reis 6:38, tomamos conhecimento de que a obra foi terminada no 8º mês, que corresponde ao mês de novembro do nosso calendário, do 11º ano do reinado de Salomão, 959 a.C.
tendo em vista que, em 2 Crônicas 5:3, somos informados de que as cerimônias de consagração foram realizadas no início do outono, acredita-se que estas tenham ocorrido um mês antes ou 11 meses após o término da construção. A festa dos tabernáculos celebrava a proteção de Deus ao povo de Israel durante a peregrinação pelo deserto, antes de entrarem na terra prometida. A finalidade dessa celebração anual era renovar o compromisso de Israel com Deus e a confiança que tinham na orientação e proteção dele. Essa linda festa coincidiu com a consagração do templo. Enquanto o povo se lembrava da peregrinação pelo deserto, quando seus antepassados haviam habitado em tendas, tornava-se ainda mais agradecido pelo glorioso santuário. Sob a inspiração de Deus, alguns livros da Bíblia foram escritos a partir de fontes informativas diretas, os relatos nos livros de Samuel e Reis, e indiretas, outros documentos históricos. Como as histórias descritas em 1º e 2º Crônicas cobrem muitos séculos, conclui-se que esses livros foram compilados por Esdras após o exílio babilônico. Contudo, a frase "ficaram ali até ao dia de hoje", ver 1 Reis 8:8, foi retirada de um material escrito em 586 a.C., antes do exílio de Judá e a destruição do templo construído por Salomão. É provável que o cronista tenha considerado melhor deixá-la em sua narrativa. Os sacerdotes saíram do lugar santo após colocarem a arca no Santíssimo. O lugar santo era um átrio intermediário, também era um local sagrado, nele ficavam o pão da proposição, o altar do incenso e o candelabro de ouro. Normalmente, o Santíssimo podia ser visitado apenas uma vez por ano no dia da expiação, pelo sumo sacerdote. Entretanto, na ocasião única narrada aqui, muitos sacerdotes precisaram entrar nesse átrio, a fim de colocar a arca em seu lugar definitivo. Os levitas louvaram a Deus enquanto os sacerdotes saíam do Santíssimo, porque sabiam que Deus havia aprovado o novo lugar para a arca. 5:13. O primeiro ritual no templo foi acompanhado de uma glorificação a Deus pelo reconhecimento de sua presença e bondade. Da mesma forma, nossa adoração deve começar com o reconhecimento do amor de Deus. Em primeiro lugar, devemos louvá-lo, pois só assim estaremos preparados para apresentar-lhe nossos pedidos. A lembrança do amor e da misericórdia de Deus nos inspirarão a glorificá-lo diariamente. No Salmo 107, vemos como Davi se lembrava do constante amor de Deus. 2 Crônicas 6. O povo se colocava em pé quando recebia as bênçãos ministradas por Salomão, mas quando o rei orava, todos se ajoelhavam. Tanto o ato de ficar em pé como o de ajoelhar-se representam manifestações de reverência, que fazem com que nos sintamos em espírito de adoração e permitem que outras pessoas vejam que honramos e glorificamos a Deus. Quando oramos de joelhos na igreja, devemos fazer com que o ato seja mais do que um ritual vazio, deixemos que nossas atitudes revelem nosso amor a Deus. Era bastante incomum que um rei se ajoelhasse perante outro, sobretudo diante de seus súditos, porque o ato significa submissão a uma autoridade superior. Salomão demonstrou seu grande amor e respeito por Deus ao ajoelhar-se diante dele. Sua atitude revelou que reconhecia Deus como supremo rei e autoridade, isto encorajou o povo a fazer o mesmo. Salomão se admirava de que Deus estivesse disposto a viver no meio de um povo pecador. Também nos maravilhamos de que, por intermédio de seu Filho, Jesus Cristo, Deus viesse a nós em forma humana, a fim de revelar os propósitos eternos que havia reservado para a humanidade, estender o seu amor a todos. Mas Deus deseja que nós voltemos para Ele, a fim de que o conheçamos e amemos de todo o nosso coração.
Não se admire simplesmente do poder divino, mas dedique seu tempo para conhecer melhor o Senhor. À medida que Salomão dirigia seu povo em oração, rogava a Deus que ouvisse as petições relacionadas a uma série de situações: 1. Crimes, 2. Ataques de inimigos, 3. Estiagem e seca, 4. Fome, 5. Visita de estrangeiros, 6. Guerra e 7. Pecado. Deus se preocupa com tudo aquilo que podemos enfrentar, até com as dificuldades que nossas atitudes acarretam, e deseja que nós voltemos a Ele em oração. Ao fazer isto, lembre-se que Deus está ouvindo sua oração e não deixe que a gravidade da situação o faça duvidar de seus cuidados para com você. Porque Salomão concluiria que a seca chegaria como resultado do pecado. O pecado não é, necessariamente, a causa direta dos desastres naturais, mas esse era um caso especial. Deus havia feito um acordo específico com os israelitas de que a seca seria uma das consequências do pecado, Deuteronômio 28, 20 a 24. Alguma vez você sentiu-se longe de Deus, separado por sentimentos de derrota ou problemas pessoais? Em suas orações, Salomão realçava o fato de que Deus está sempre pronto a ouvir o seu povo, a perdoar os pecados e a restabelecer um relacionamento com ele. Deus espera ouvir nossas confissões de culpa e nosso desejo de refazer o compromisso de obedecer-lhe. O Senhor nos ouve quando expomos nossas necessidades e nossos problemas, e está pronto para nos perdoar e restaurar nossa comunhão com Ele. Não espere para experimentar esse amoroso perdão. Não há homem que não peque. Na Bíblia, está bem claro que ninguém está livre de pecar, nem mesmo os reis nomeados por Deus. O pecado é uma condição da qual todos partilhamos e que devemos reconhecer, da mesma forma que Salomão. Ao percebermos que pecamos, devemos rapidamente pedir a Deus o perdão e a reconciliação. O fato de sabermos que temos uma tendência ao pecado deve manter-nos bem próximos de Deus, à procura de sua orientação e força. A realidade do homem como pecador também é mencionada em Salmos 14:3, Eclesiastes 7:20 e Romanos 3:23.